E olha só, a gente tem aí dados que apontam que 50% das crianças sofrem com problemas de distúrbios do sono. Esse é o tema aqui do quadro Sua Saúde para a Farmácia do IPAM há 53 anos, amor pela vida. A teleentrega pelo 4009-7741. Quem traz informações, luz sobre esse assunto é a pediatra do Comitê de Neurologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul. Fala ao vivo conosco de Porto Alegre, a doutora Marta Hemp. Doutora Marta, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa e obrigada por nos atender. Imagina, eu que agradeço. Doutora, o dado impressiona. Quem é pai, mãe ou tem crianças por perto, na família, sabe que isso é uma verdade, mas quando vem pesquisa apontando isso, a gente meio que fica com o sinal de alerta ligado. Por que há tantas dificuldades em estabelecer regras, regramento e horários para o sono das crianças? Pois é, essa é uma questão bem complicada, na verdade. Existem inúmeros distúrbios do sono na infância, sendo que pouquíssimos deles existe indicação de ser tratáveis, certo? A maioria deles a gente trata comportamentalmente, que é a grande questão que acaba sendo muito mais difícil do que dar só um remedinho, né? Uhum. Então, assim, cada vez a gente tem mais o que a gente chama de insônia comportamental. E isso a gente acredita que é devido à vida moderna, aos horários dos pais cada vez chegar em casa mais tarde, os filhos querendo acompanhar os pais a dormir mais tarde, a questão de ter muito pouco contato entre os pais, entre as crianças, entre os pais, durante o dia, querendo passar tudo isso pro turno da noite, assim adiando a ida para a cama, e também as questões de computador, televisão, desenhos, etc, etc. Doutora, é claro que cada família tem suas regras internas, e a gente sabe que a hora do sono de cada família pode alterar, mas com a visão médica sobre o assunto, preservando a saúde da criança, preservando as condições físicas para que ela possa aprender bem, crescer bem, se desenvolver bem, o que daria para a gente dizer que seria o horário, assim, perto do ideal para uma criança até 10 anos de idade ir para a cama e dormir? Pois é, na verdade, se considera o ideal, na verdade, não a hora que a criança vai para a cama sozinha, mas a quantidade de sono que a criança tem, tá? Uhum. Então, a gente sabe que até os 5 anos de idade, as crianças têm necessidade de uma cesta diurna ainda, pelo menos, até um ano e meio, eles têm necessidade de 2 cestas diurnas, além do sono noturno, e até os 5 anos, dos 2 aos 5 anos, de uma cesta diurna, normalmente no período da tarde, tá? Normalmente, então, do 1 aos 5 anos, as crianças precisam dormir ao todo uma média de 12 horas, tá? E o ideal, para que a criança não passe a manhã dormindo e cumpra essas 12 horas, é que ela vá para a cama por volta das 9 horas, 8h30, entre 8h30 e 9h30 da noite. Uau! A gente sabe que essa não é quase a regra de ninguém, né? Tendo muito tarde, tenho ouvido as pessoas, doutora, falando que os filhos vão dormir por volta de 11 horas, horário de limite, 11h30, então é bem alterado. Doutora, mas aí que eu queria lhe perguntar, tudo bem, cada família tem suas regras, assim por diante, talvez possa ficar um pouquinho mais na cama no outro dia, mas a pergunta é, qual é a importância do sono para o desenvolvimento infantil? Qual é o papel do sono nesse processo? Essa pergunta é espetacular, porque se a criança não dorme bem, o desenvolvimento da criança não é nada bom em todos os sentidos, tanto motor quanto cognitivo. Então, o que a gente vê são as crianças que, de alguma forma, são privadas do sono, elas acabam tendo um dia muito menos eficaz em todos os sentidos. Crianças mais irritáveis, mais sonolentas, mais impulsivas, mais desatentas. Olha só quanta coisa, né? Doutora, essa questão também do sono, né? A gente sabe que o sono, na hora que a gente dorme, uma série de substâncias se renovam no nosso corpo, há também uma produção de substâncias que só com a gente dormindo acontece e que são necessárias para a questão física, né, de todas as pessoas. No caso da criança, por que a criança precisa dormir mais? É por causa do desenvolvimento físico mesmo? Também, né? A gente sabe que durante o sono existe uma liberação muito grande do hormônio do crescimento, tá? E é durante o sono que existe esse pico desse hormônio. Então, se a criança tem um sono muito interrompido ou tem um sono não eficaz, ela acaba não tendo essa liberação do pico do GH, que é o hormônio do crescimento, e isso afeta não só o crescimento físico, mas também todo o crescimento em sentido de desenvolvimento da criança.
Crianças que dormem com os pais. Hoje a gente tem visto assim a dificuldade que as famílias têm em fazer esse rompimento de vínculo, né, na hora do sono, de que a criança possa ir dormir na sua cama. Tem quarto, tem tudo, mas há uma dificuldade muito grande, um relato muito intenso nesse sentido. Existe algum impacto para a questão da qualidade do sono e para a questão também desse sono ser um sono efetivo pelo fato de dormir junto com os pais? Para a criança, estou falando agora? Pois é, essa também é uma pergunta super interessante, porque, na verdade, existem várias correntes, tá? Então, não existe um certo e errado em relação à criança dormir com os pais. O que se sabe é que, hoje em dia, existe uma corrente bem grande que preconiza que os recém-nascidos durmam no quarto dos pais, nunca na cama. Bem pelo contrário, porque existe um risco muito grande de um recém-nascido que está dormindo na cama dos pais ser sufocado por eles. Tá? O nenê é muito pequenininho, o pai se vira, a mãe se vira ou puxa o cobertor, e o nenê, a gente tem vários casos de pacientes que chegam aqui em morte, que a gente considera uma morte súbita, mas que é uma criança que morre porque foi sufocada na cama. Então, assim, recém-nascido dormindo na cama dos pais é um perigo. Mas a questão de dormir no mesmo quarto, tem muitos pediatras, meus pediatras, que indicam por um período de tempo, normalmente até os 3 meses, e depois que essa criança mude para o seu quarto, certo? Daí que existe um grande problema, que muitos pais não conseguem fazer essa mudança e a criança acaba ficando no quarto por 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? Entendi, ok. Doutora, sobre essa questão da vida moderna, né? A gente sabe que a criança, ela meio que se molda ao ritmo da família. Se a família é uma família de hábitos noturnos, a criança também vai ter hábitos noturnos e assim por diante. Ou seja, quando a casa encerra o expediente e vai dormir, a criança vai dormir ali também. Senão fica difícil, né? A criança ir dormir e a casa continua com a TV ligada, com atividade, com o computador. Qual a importância de criar uma rotina na hora do sono e o que é criar um ambiente de sono na casa? Pois é, existe o que a gente chama, e isso também é super importante, porque assim, existe o que a gente chama de higiene do sono, tá? Para essas insônias comportamentais, que são a maioria das insônias da infância, tá? Que dependem do manejo comportamental para que elas melhorem, a gente precisa fazer uma higiene do sono. E uma higiene do sono significa, em primeiro lugar, ter rotina. Tá? Uma criança que não tem uma rotina, ela se desorganiza e não consegue entender, e o corpo dela não está preparado para a hora de dormir. Então, o que a gente orienta é que desde pequenininho, os pais têm sempre o mesmo horário. Obviamente que não precisa ser às 8 em ponto, a hora do banho, mas assim, que os pais coloquem a criança por volta das 8, 8 e meia no banho, e depois botem a criança na cama. Então, o que a gente orienta mais das vezes? Que a criança coma pelas 7, 7 e meia, daí ela faça todo o hábito de higiene, escovar os dentes, etc, etc. Tome um banho, porque um banho relaxa muito, então o banho é melhor que seja depois da janta, porque a criança vai estar mais relaxada. Que não tenha televisão nem computador 2 horas antes de ir para a cama. Até 2 horas antes tudo bem, usar um pouco de computador, televisão e esses tablets, etc. Mas até 2 horas antes, usa, depois para, e daí fica num ambiente mais tranquilo, uma luz mais escuro, e faça toda essa rotina para ir para a cama mais descansado. Doutora, tem os casos extremos, né? Aqueles casos em que a criança faz manha, berra, chora. É um verdadeiro tormento para as famílias lidar com isso, porque tem a culpa, tem, né, o medo de traumatizar. Tem alguma orientação nesses casos mais extremos na hora de dormir? Esse tipo de caso, assim, a gente chama de insônia da hora de ir pra cama, né? Normalmente são crianças um pouco mais velhas, assim, depois dos 2 anos de idade, que começam a querer participar mais da rotina da família e se negam a ir pra cama e começam sempre a surgir empecilhos para as crianças. Eu quero mais uma história, eu quero mais um filme, eu quero mais um beijo, eu quero participar da janta, etc, etc. Então, o que a gente orienta é que se converse com as crianças, porque as crianças dessa idade, elas já entendem, tá? E que se converse a necessidade de as crianças dormirem mais cedo, que todo esse contato com a família vai ser feito num outro momento. Então amanhã a gente vai ir juntos pro parque, ou amanhã a gente vai ver um filme juntos. Então, que passe pro dia essas atividades que a criança tem vontade de fazer com os pais de noite, tá? E que isso se torne uma rotina. No momento que tu coloca a criança sempre no mesmo horário da cama e que tu conversa com ela, ela começa a entender e fica implícito nela que aquilo ali vai acontecer e ela deixa de fazer tanta manha. Olha só, interessante, uma bela dica. Doutora Márcia, muito obrigada, doutora Marta, pela entrevista aqui, viu? E um forte abraço para a senhora.
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Tchau. Essa é a doutora Marta Hemp, ela é pediatra do Comitê de Neurologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul, que falou com extrema propriedade, né, dando dicas preciosas, porque é um problema. Quem tem criança em casa sabe a dificuldade que é a hora de dormir, né? É uma hora tensa que a família fica toda nervosa porque é difícil colocar a criança na cama, criar hábitos, criar rotina, mas é como ela disse, né? Olha, tem um termo técnico, achei interessante, higiene do sono, né? Higiene do sono. Criar o ambiente até 2 horas antes de dormir, livrar os computadores, televisão, estímulos eletrônicos para que a criança possa se acalmando para se preparar para dormir. Ou seja, até para dormir precisa se preparar.